Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tempo que nós estamos celebrando, que é o tempo pascal, né? Na segunda-feira agora da Semana Santa, eu tinha feito ao vivo sobre isso e algumas pessoas me pediram então para deixar também no canal do YouTube para aqueles que quiserem acompanhar e entender, né? Como ao vivo a gente gastou quase uma hora e tudo aquilo fica muito extenso, a gente vai dividir então em algumas partes para favorecer a quem quiser assistir, ouvir, não todo de uma vez. Eu queria começar pelo aspecto de fato da Páscoa, como nós lembramos a ceia do Senhor, assim o Novo Testamento chama, né, a partilha do pão ou refeição fraterna, que evoca o texto de Êxodo 12, que é justamente a libertação do povo de Israel. Por que, que isso tudo é importante para a gente? Né? Porque, de fato, a Páscoa ela não só marca a história do povo de Israel no Antigo Testamento, não é à toa que a cada ano essa festa ela era celebrada a princípio nas casas, depois ela se concentra no Templo de Jerusalém e ainda assim alguns elementos eles permanecem vinculados à vida de família. O que a gente tem na narrativa de Êxodo, se vocês se lembram? A libertação do povo de Israel, né? Esse é o ponto marcante que tem nessa história. No entanto, a festa da Páscoa, ela é uma festa anterior a tudo isso e muito ligada à vida do povo, naqueles aspectos do cotidiano deles. Primeiro, a vida pastoril, lembrando o próprio Abraão, né, que sai da sua terra e vai para a terra prometida e, consequentemente, em busca de bons lugares para que o rebanho pudesse se manter, como também vai ser uma festa ligada à agricultura, depois que o povo se fixa na terra, a colheita dos primeiros frutos, ela está aí presente. Qual era a ideia que se tinha? Que aquilo que primeiro era colhido era oferecido a Deus, e era oferecido o que havia de melhor, né? É tanto que o cordeiro deveria ser de um ano, aquele que nasce depois de um ano, né, estavam nascendo novos, o ano anterior aquele cordeiro sem mancha, perfeito, o primeiro que nascia provavelmente era oferecido, como também os primeiros frutos. Veja que é uma festa ligada à primavera, né? Ao início da primavera. Para nós é outono, para eles é primavera. Então, essencialmente, é uma festa da vida, da celebração da vida. Por quê? Porque você tinha uma mudança de estação, do inverno para a primavera, consequentemente, era a época que os animais, né, davam as suas crias, se colhiam os frutos, etc. Então, você tem a mudança de estação, a passagem de estação. Esse elemento ele está lá presente também na questão do Egito. Por quê? Porque coincide a libertação do Egito com o início da primavera. É tanto que aqueles elementos que estão ligados ao pastoril e à agricultura, eles também estão presentes na celebração da Páscoa enquanto libertação. Se vocês lerem o capítulo 12, vocês vão perceber que tanto o cordeiro, que era imolado, como o pão também está lá presente. A diferença básica é que na festa da libertação, o sangue ele é passado nos umbrais das portas e das janelas, e o cordeiro deveria ser consumido pela família, né? Em vista de que, então a gente vai perceber isso, como também o pão. A festa da Páscoa nessa condição, ela também vai estar associada a esse elemento. É Deus que protege o seu povo, é Deus que liberta o seu povo, é Deus que preserva a vida, no caso dos primogênitos. É tanto que aí o termo Páscoa, ele passa a significar passagem sobre, ou seja,
Ali naquele lugar, o sangue já foi derramado, o anjo da morte não precisa passar por ali, porque já se foi oferecido algo, vamos dizer. E o cordeiro não deveria ser cortado nem esquartejado, ele tinha que ser assado por inteiro. É importante a gente lembrar isso. O pão tinha que ser o pão novo, o pão ázimo, o pão sem fermento. E isso vai se continuar ao longo do tempo, porque é chamado o pão às pressas, ou seja, não tinha tempo de fermentar, de fazer a levedura do pão. O pão tinha que ser aquele pão feito e consumido de maneira imediata. Ora, tanto o cordeiro como o pão, a gente pode pensar que é o alimento que sustenta esse povo na caminhada rumo à terra prometida, né? Então não havia tempo de preparar muita coisa. Então você tem a celebração da libertação naquela noite em que os hebreus se reuniam, né? O sangue livrava os primogênitos e ao mesmo tempo se proclamava essa saída da terra da escravidão. Mas isso também era associado às ervas amargas, né? E, segundo o que se diz, essas ervas era para lembrar os tempos difíceis de escravidão. Depois o povo continua e vai nessa tradição aí por um bom tempo, digamos assim. É lógico que isso, ao longo do tempo, teve mudanças, né? Como eu dizia nesse instante. Por quê? Por causa do templo de Jerusalém. Na época de Jesus, por exemplo, os animais eram levados para serem sacrificados no templo, o sangue era recolhido, aspergido ao altar, colocado em torno dele, e as pessoas levavam os animais para casa para serem assados e consumidos pela família. Nada poderia sobrar. É tanto que quando uma família não podia se reunir, chamava outra família. E mesmo se sobrasse, o que sobrasse deveria ser queimado, de alguma forma. Ora, quando a gente pega essa tradição, a gente vai ver no Evangelho que também a paixão, morte e ressurreição do Senhor se associa ao mesmo tempo. Não mais passagem de uma estação para outra, né? Não mais passagem da escravidão para a libertação, mas Jesus vai dar um novo sentido a essa Páscoa que ele celebra para nós, né? Você tem aí presente dois elementos que são importantes. Um é a própria ceia de Cristo. E o interessante é que você não vê mencionar nos evangelhos a presença do cordeiro imolado. Você vê o pão, né? Por que está faltando? Alguns dizem porque Jesus antecipa a celebração da Páscoa. Esse é um modo de ver. Outros é porque o Cristo vai associar o pão a ele, o cordeiro que é imolado para nos salvar ou para nos libertar da morte também. Esse é o elemento que a gente tem aí de maneira significativa, que a gente vê. Como também a gente vai ver que esse sacrifício do Cristo, e aí nós entramos no Evangelho de João, ele acontece no dia em que os judeus sacrificavam os cordeiros, na data de 14 de Nissan, né? É tanto que João vai dizer que o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, ela acontece justamente no horário em que o povo estava no templo sacrificando os animais. Então você tem uma associação, a gente diria que se torna até atemporal, se a gente pudesse dizer dessa maneira, entre a ceia que Cristo realiza e o sacrifício de Cristo. É como se, fora disso, os dois estivessem dentro do mesmo acontecimento, né? Veja que quando a gente toma o missal romano, quando a gente lê naquele episódio, isto é meu corpo que será entregue por vós, justamente é a imagem do cordeiro que alimenta e que sustenta a caminhada. É interessante a gente perceber isso. Mas ele não fala
simplesmente disso, fala do corpo, ou seja, dentro da linguagem hebraica, o corpo é a integridade da pessoa, não é simplesmente a carne ou aquilo que nos limita dentro do espaço. É o próprio Cristo que se oferece por cada um de nós. E aquilo que nós recebemos, e aquilo que tomai e comei, é o próprio Cristo, de alguma forma. Não é à toa que João não tem aquela narrativa da ceia, como nós recitamos nas orações eucarísticas, justamente porque para João a Páscoa do Cristo ela coincide com isso, com a paixão e morte do Senhor. Esse é o grande elemento que está aí presente para cada um de nós. Ora, essa aliança, esse sacrifício, ele está aí bem presente para nós. Veja que é algo que nós perdemos de vista muitas vezes, é que a Eucaristia, no caso, ela se torna também alimento para nós, alimento de uma caminhada. Cristo se dá como alimento na caminhada, não mais na caminhada da libertação da escravidão, mas a caminhada rumo a Deus, ou seja, rumo à plenitude da vida. Essa a gente pode dizer que é a condição que está aí colocada para cada um de nós. Então, esse é o primeiro elemento que a gente tem presente. É interessante vocês perceberem que na ceia judaica, os elementos são oferecidos a Deus, né? E se dá graças por isso. Na liturgia, na celebração da missa, a gente faz a mesma coisa. É pena que as pessoas não acompanham porque tem o canto das ofertas. Ora, lembremos que os cristãos traziam os elementos para a ceia, tanto quanto os hebreus também, né? Tanto o pão era feito, o cordeiro era assado, as ervas eram trazidas, e todo mundo partilhava daquilo numa ceia, digamos assim, como depois os primeiros cristãos também vão fazer. E como a gente tem o texto mais primitivo, que é o texto de Paulo, capítulo 11 de 1 Coríntios, né? Paulo vai lembrar isso como é importante para a gente. Não se reunia apenas para comer o alimento, que também estava ali presente, mas para celebrar a Páscoa ou a ceia do Senhor. Então, todos eram tratados de maneira igual. Como esse alimento é oferecido, é tanto que quando nós elevamos a patena, assim que chega ao altar o pão e o vinho, porque também esse é um gesto, né? Que as pessoas trazem o pão e o vinho, é como se estivesse oferecendo a Deus no altar. Alguns dizem que na cultura africana, em muitos lugares, o povo de fato traz os alimentos e deposita aos pés do altar, neste gesto de oferecer aquilo que é plantado, que é produzido e apresentado a Deus dentro da Eucaristia, né? É bonito quando o padre diz: bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que nós recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida. Veja como é bonito esse gesto que está aí dito, como o vinho também, fruto da videira, do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar vinho da salvação. Então, o que se realiza em uma ceia judaica, de maneira, digamos, nova e adaptada, a gente celebra também na Páscoa. Então, esse é um elemento que é importante a gente valorizar. Outra coisa que é interessante dentro dessa celebração era que depois do Egito o povo fazia memória. Em cada celebração da Páscoa havia memória. Por que aquela noite era a noite mais importante de todas as noites? E aí se contava a história da libertação para manter viva, né, no meio do povo, para que o povo não perdesse essa capacidade de
entender a ação de Deus na vida. Ora, tem uma parte da vigília pascal, e a única que é mais longa. Tem gente que fica se questionando, por que tanta leitura? Né? Por que é tão demorada? Se a gente olhar bem, é um momento significativo que a gente está ali reunido, não só para celebrar a ressurreição do Senhor, o mistério maior da Páscoa, o ponto-chave, mas é o momento de fazer a história, a memória da história da salvação. Por isso que as leituras percorrem desde a criação, passando pela oferta de Abraão, passando pela libertação do povo, lembrando alguns textos dos profetas, etc., até chegar a Jesus Cristo. É a memória que nós temos que fazer. E a gente se perde e esquece o quão isso também é importante para cada um de nós. Então, tem vários elementos que estão ali que nos faz celebrar a Páscoa e também nos perguntarmos, afinal de contas, por que a celebração pascal é o centro da vida, da fé cristã, da igreja? Justamente porque ali nós lembramos o que Cristo fez por cada um de nós. Nós lembramos que ele, como cordeiro, né, oferece a sua vida pela nossa vida, para que sejamos resgatados de alguma maneira. Então, esse é o primeiro elemento que eu queria colocar para vocês. Então, depois eu vou dar uma interrompida e aí nós lançamos as outras ideias para que vocês também compreendam. Então, me aguardem que haverá uma segunda parte.